Olá pessoal, bom dia para todos e todas, bem-vindos e bem-vindas aí a mais este nosso programa Conexões Ribeirão Preto, o nosso encontro aqui semanal na multiplataforma Tati, sempre trazendo um entrevistado, um convidado todo especial para tratar de um assunto de interesse de todos, de toda a comunidade, da nossa querida Ribeirão, do nosso Brasil. E hoje nós temos aqui a satisfação muito grande, de estar recebendo nos estúdios aqui da TV Tati o nosso querido professor de dermatologia aí da nossa Faculdade de Medicina da USP. É o professor Marco Antônio Cipriani Frade. Marco Andrei Cipriano Frade, né? Cipriani, italiano. Sim. Bem-vindo, professor Marco. Obrigado, professor Lages. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar vindo falar um pouco mais sobre a hanseníase. Sempre é bom trazer informação de hanseníase para a comunidade. Exato. Ô Marco, e temos até uma coisa em comum, a gente estava conversando ainda há pouco, antes de começar o programa. Ambos somos egressos da Universidade Federal de Juiz de Fora. Pois é, para mim foi uma coincidência muito boa, é sempre bom encontrar amigos passaram por lá. É uma escola que também tem uma capacidade formativa muito expressiva, principalmente na região da Zona da Mata Mineira. E você é mineiro também, né? É outra coincidência. Eu sou mineiro de São João del Rei. São João del Rei. Isso. E você fez o seu curso de medicina lá na UFJF, e depois fez a sua graduação aqui já na USP em Ribeirão. A minha pós-graduação, eu fiz graduação lá na medicina, me especializei lá em dermatologia e vim para Ribeirão Preto para fazer doutorado. E aí eu fiz meu doutorado aqui, a minha pós-graduação. E logo tive a oportunidade de ser contratado, então eu oficialmente estou na universidade desde 2004. Como docente? Como docente da divisão de dermatologia da clínica médica. E você acabou se especializando, fez outros cursos nessa área voltada para o tratamento da hanseníase? Então, eu dentro da carreira docente, assim, eu vim trabalhar mais, eu trabalho ainda, uma linha de pesquisa importante que eu desenvolvo é em cicatrização. E a hanseníase, a minha chefe do serviço, a professora Norma Foz, com um histórico já, o nosso serviço aqui em Ribeirão tem uma história antiga, desde a criação da faculdade, com a hanseníase pelo professor Bekele, que foi o coordenador mundial da hanseníase na Organização Mundial da Saúde durante 12 anos, e depois foi sucedido no nosso serviço. A professora Norma continuou lidando e pesquisando a hanseníase, e como nós tínhamos uma parceria muito grande, ela foi minha orientadora de doutorado em cicatrização, mas acabou que eu comecei a ajudá-la e nós acabamos fazendo um trabalho junto durante muito tempo, até ela se aposentar em 2015. O Conexões essa semana está entrevistando o professor Marco Andrei Cipriani Frade, E nós estamos aqui hoje tratando desse tema tão importante, tão atual, que é justamente a hanseníase. Tem todo um aspecto histórico, professor, que a gente gostaria de estar falando um pouco, rapidamente aqui com o senhor hoje. Como que a gente tem na história essa visão, essa questão da hanseníase? Era popularmente conhecida como lepra, E aí já historicamente falando, uma carga de preconceito e discriminação muito grande, Então, o histórico da hanseníase, ele é pesado realmente pelo fato histórico na questão relacionada à Bíblia, Ela é uma doença como outra qualquer, Só que na Bíblia, quando você vai estudar a hanseníase, na Bíblia você vai estudar a lepra, Lepra é um termo que ele indica sujeira, o mal, assim. Então, eram várias doenças que eram caracterizadas como lepra, que isso obrigava essas pessoas a serem excluídas da sociedade, mas como um instinto de castigo,
como se fosse algo que a gente não pudesse ter convívio. Então, por isso que o Brasil já saiu à frente no sentido de mudar o nome lepra para hanseníase, na tentativa de diminuir esse estigma todo. Eu acabei de chegar de um fórum global de pessoas afetadas pela hanseníase, e em todos os continentes foi pedido que se estabelecesse mundialmente a mudança do nome para Hansen's disease ou hanseníase, como a gente adota no Brasil, mas para tentar nos livrar aí desse estigma da lepra descrita na Bíblia. Uma ponderação enorme e importantíssima que a gente tem que fazer é que essa lepra, entre aspas, não se correspondia realmente à doença de hanseníase, em muitos dos casos, e era de um período onde a doença não tinha cura, não tinha realmente tratamento. E hoje, o tratamento oferecido gratuitamente na rede é a pessoa que faz o uso desse medicamento, em 48 horas, ela praticamente deixa de ser transmissora da doença. Olha que interessante. Sem contar que mais de 50% dos nossos pacientes, eles são considerados de baixo risco de transmissão. Então, manter essa situação é apenas assinar o quanto a gente é preconceituoso em relação ao que a gente desconhece. Porque, na verdade, só o conceito destrói o preconceito. Então, é mais pela desinformação que se mantém, às vezes, esse estigma até os dias atuais, que é totalmente descabido. Professor, e parece que aqui a única forma, né, o único tratamento tradicional em relação à hanseníase era o isolamento, né? E aí você tem aqueles vários hospitais, aquelas casas de isolamento, como nós tivemos aqui em Ribeirão Preto, né, o hospital de isolamento, que popularmente era chamado, inclusive, de Lazareto, né, que ficava aí na região do Ipiranga, lá no Alto do Ipiranga e tudo mais, né? Isso acabou, né, professor? Essa questão de isolamento em relação ao... Então, nós tivemos... isso era normativa do mundo, porque não se tinha o remédio adequado para o tratamento. Nós tivemos essas políticas de segregação, né? Oficialmente a gente tinha lei, a pessoa se descobria com a hanseníase, ela não ia, ela era buscada a ir para ser confinadas nessas unidades que eram chamados antigos leprosários aqui. Eu fiquei satisfeito de saber sobre o Lazareto na história de Ribeirão Preto pelo seu livro. Isso me dá muita alegria de ter uma pessoa que, pelo menos, estudou, pensou alguma coisa da hanseníase na história de Ribeirão Preto. E isso eram leis mesmo. Nós só deixamos de ter essa lei na década de 80, né? E que era ser obrigado. Então, tinha a questão do sino, as pessoas que andavam, até antes da segregação, ou que saísse, elas usavam um sino mesmo para que as pessoas se afastassem aonde elas querem, onde elas chegavam. Então, isso era uma coisa muito, assim, sociologicamente bastante pesada. E hoje, alguns leprosários, né, alguns hospitais são mantidos mais por questões históricas, mas ainda temos pacientes idosos daquela época que não adianta deixar de ter a lei e para onde essas pessoas que foram afastadas das suas famílias, tiveram seus filhos retirados, os filhos eram encaminhados, né, para a mulher tinha a criança no leprosário, essa criança era arrancada dessa mãe e essa criança ia para os ditos preventórios, que era onde ficavam as crianças, e essas crianças eram ditas assim, eram encaminhadas à doação aleatoriamente em ninhadas. Você consegue ver fotos onde eram balaios com 3, 5, 10 crianças e eram as ninhadas do preventório. E essas crianças foram adotadas no país todo sem ter o direito de conhecer os seus pais, é uma triste realidade que o país já viveu. E hoje o Japão também aconteceu isso, e o Japão e o Brasil são os únicos países que reconhecem oficialmente
a indenização a essas pessoas que se tiveram as famílias praticamente destruídas, né, descompostas, e isso é uma página bastante triste do nosso país. Professor, está no finalzinho do primeiro bloco, mas eu gostaria, assim, se fosse possível, rapidamente, como é que é o tratamento médico da hanseníase hoje? Então, vou falar sobre o tratamento, depois a gente fala no outro bloco o que é a hanseníase. Isso, né? Mas o tratamento médico da hanseníase, ele é essencialmente a base de antibióticos. São 3 antibióticos que são usados nos esquemas habituais e o tratamento é de 6 meses ou 12 meses, dependendo do quadro, da gravidade, da extensão do quadro. Mas é basicamente antibiótico, que é rifampicina, clofazimina e dapsona, que são drogas muito antigas, mas que esse esquema em conjunto ainda é muito eficiente, muito eficaz para debelar a infecção pelo Mycobacterium leprae nas pessoas. E podemos dizer que a cura é 100%? Então, a questão da cura realmente a gente tem cura, né? A nossa briga como sociedade brasileira, briga não, mas nossa luta aí como sociedade brasileira de hansenologia e a sociedade brasileira de dermatologia é tentar buscar sinais para que essa infecção seja reconhecida o mais cedo possível, né? Porque como é uma doença que agride principalmente nervos e pele, né? O nervo é um tecido muito nobre, né? Então, a bactéria vive na célula que faz o nervo. Então, quando você é contaminado, ela começa a proliferar, ela começa destruindo a bainha de mielina e depois até propriamente o nervo. Então, é uma questão assim, quanto mais cedo eu chegar, eu pego menos lesão nesses nervos. Então, exatamente, a cura, ela existe, você consegue matar a bactéria, né? E esses nervos, se no início eles conseguem se regenerar, as funções voltam ao normal. O grande problema, por isso que a gente luta para chegar cedo, porque se eu chego tarde, as pessoas já perderam a capacidade de segurar um chinelo no dedo, até mesmo de colocar os óculos, de abotoar a camisa. Ou seja, você vai tratar, a gente tem que tratar para matar essas bactérias que destroem os nervos, mas esses nervos que já estão lesados, às vezes a gente não tem mais tempo para querer que ele se regenere e aquela função que foi perdida não retorna. Então, a pessoa fica mesmo com aquela incapacidade, né? Às vezes com as mãos tortas, porque ele destrói nervos que fazem a flexão, fica valendo os hiperextensivos, então a mão fica torta desse jeito, o pé às vezes fica caído, então a pessoa tem que usar uma órtese no pé para se manter dentro das suas atividades, e isso é que a gente não quer tratar mais, ou seja, zero de incapacidade, eu quero chegar antes, eu quero reconhecer no início a doença e tratar logo. E muitas das vezes as pessoas, por preconceito, por não querer ter hanseníase, ficam procurando outras alternativas diagnósticas e isso só atrasa o tratamento e aumenta o risco de se incapacitar. Muito interessante, informações preciosas aí, né, para exatamente espalhar o conceito e acabarmos com o preconceito. É isso, né? Aí, a luta é essa. É essa aí. Vamos dar um intervalinho, daqui a pouco a gente está voltando, tá bom? É muito mais música. Olá, amigos. Aqui quem fala é o Lourenço. Aqui é o Lorival. Estamos aqui na programação com muitas músicas, muito papo gostoso para contar para vocês. Um abraço, Lorival. Um abraço, Lourenço. Lourenço e Lourival, toda quinta às 9h30 da noite. Na TV Tati, muito mais Ribeirão. Você sabia que as noites mal dormidas agravam as olheiras? Existem muitas causas para este problema e cada uma exige um tratamento diferente. Mas com certeza, quem não dorme bem, fatalmente irá sofrer com estas manchas ao redor dos olhos. Durante o sono, ocorre uma drenagem linfática na região. Quando isso não acontece, surge um inchaço que deixa os vasinhos maiores e mais nítidos. Sendo assim,
Cansaço é sinônimo de olheira. Para diminuir os sinais, vamos compartilhar algumas dicas. Usar hidratantes específicos para a área ao redor dos olhos. Não fumar. Usar protetor solar. E, é claro, dormir bem à noite. É muito mais diversão. Olá, eu sou Patrícia Penteado e quero fazer um convite para você. Estar junto comigo de segunda a sexta, a partir da 13h, para iniciarmos a tarde juntos. Tudo em altíssimo astral. Eu te espero, hein? Programa Alto Astral, com Patrícia Penteado. De segunda a sexta, à 13h. Na TV Tati. Muito mais Ribeirão. Voltando aqui ao segundo bloco do Conexões dessa semana, nós estamos entrevistando aqui o professor Marco Andrei Cipriani Frade, ele que é docente na área de dermatologia, né, da Faculdade de Medicina aqui da USP de Ribeirão. E o assunto, pessoal, é um assunto importante, um assunto que merece uma reflexão profunda, que é a questão da hanseníase, né? Hoje já com tratamento, com cura praticamente 100%, né? Mas ainda trazendo uma carga pesada de preconceito, de desconhecimento e de, vamos dizer abertamente, de ignorância sobre a questão, né? E vamos por aí então, Marco, como é que você definiria para a gente a hanseníase e como é que as primeiras manifestações dela, né, na pessoa, como é que poderia, assim, rapidamente você descrever isso para a gente? Então, como definição, a hanseníase é uma doença infecciosa, como várias outras que nós temos aí, e causada pelo Mycobacterium leprae, que é uma bactéria que tem uma especificidade grande, tanto em relação a subverter a imunidade do próprio hospedeiro, da célula que ele interage, mas ele é muito lento, né? É uma bactéria que se multiplica a cada 15, 17 dias. Enquanto a da tuberculose é em 18 horas, a da hanseníase é em dias. Ou seja, isso é muito longo para que ele cause alterações tão rápidas para que a pessoa perceba logo. Então, é uma doença crônica que se arrasta. A gente tem relatos na literatura de tempo de incubação de 30, de 20 anos. Então, mas é uma doença causada por essa bactéria e que essa bactéria gosta de viver nos nervos periféricos, ou seja, são aqueles nervinhos que dão a sensibilidade na nossa pele, que nos protegem em relação a pequenos acidentes, ao trauma, ao calor, é o que te faz tirar a mão da panela quente. Então, é isso que ele começa a agredir. Então, com a destruição desses nervinhos na superfície, as pessoas, o paciente, começa a ter perda de sensibilidade ao calor, ao toque, à dor. É o paciente que pisa na taxinha, ele só vai perceber que pisou na taxinha à noite porque o pé está todo sangrando. Ele não sente aquela dor, aquele pulo que a gente dá para se proteger. Então, é uma doença que atinge muito esses mecanismos de proteção que o indivíduo tem na natureza. Então, essa é a nossa grande preocupação, porque também isso pode causar uma infecção. Ele não vai sentir dor, porque ele perdeu a capacidade de perder dor, a infecção vai evoluir, não pela doença, por outra bactéria, e poder aí ter os problemas, às vezes, de grandes necroses, grandes áreas preocupantes aí. Mas, nessa agressão desses nervinhos, o que acontece? Um dos primeiros sinais que acontece é aquela área ficar, a pele aí começar a ter uma mancha que pode ser branca, depois ela pode ser também avermelhada, nos casos mais avançados a gente ter nódulos, mas o mais importante disso tudo são esses sintomas neurológicos de perda de sensibilidade, de dormências, formigamentos, pequenas cãibras e sempre muito bem localizadinho. Só a hanseníase tem capacidade de fazer essa agressão com manifestações neurológicas tão em ilhas, tão isoladinhas como a gente vê. Nós estamos entrevistando aqui hoje o professor Marco Andrei Cipriani Frade, tratando de um assunto... Pode ser só Marco Andrei, que fica mais fácil. Foi mais fácil, né? Mas entrevistando o professor sobre um assunto importantíssimo, que precisa de ter conhecimento, precisa de ter realmente uma visão aberta, ampla,
né, no sentido de suas causas, suas manifestações, seu tratamento, que é a questão da hanseníase, né? Bom, antes de retomar a pergunta aqui ao professor Marco, eu queria, para os nossos telespectadores e ouvintes aí da multiplataforma Tati, divulgar a nossa obra Ribeirão Preto Revisitada, né? E vamos fazer até uma brincadeira aqui agora. Os 10 primeiros, né, que nos ligarem aqui, está passando já o número do WhatsApp aí, né, para você mandar a sua mensagem. Os 10 não, desculpem. Os 5 primeiros, não tem tanto livro assim, né? Os 5 primeiros que nos mandarem pelo WhatsApp a sua mensagem, colocando o seu nome, o seu endereço, direitinho, com o CEP, não esquecer o CEP, né? Você vai então receber pelo correio a nossa obra. Muito interessante, porque é uma obra que foi aprovada pelo PROAC, né? E foi patrocinada por 7 empresas de nossa região, contando de forma crítica, de forma mesmo revisitada, as nossas coisas aqui de Ribeirão Preto, a nossa história, falando também de patrimônio cultural, histórico, etc, né? Então tá aí o telefone, ó, né? Tá aí o número do WhatsApp. Não esqueçam, 99332-9340. Repetindo, 99332-9340. Mande sua mensagem agora, os 5 primeiros vão receber o Ribeirão Preto Revisitado. Professor Marco, continuando então a nossa conversa aqui sobre a hanseníase, né? Hoje a gente sabe que pelo seu trabalho e de outros colegas e alunos lá da medicina da USP, a nossa região aqui de Ribeirão Preto, né, a partir de Jardinópolis, onde foi feito um trabalho inicial, acabou se transformando até numa referência para esse tratamento aí da hanseníase, né? Conta um pouco para a gente como é que começou lá em Jardinópolis. Então, na verdade, nós viramos referência, nem é na questão do tratamento. O tratamento já é o mesmo, isso não mudou nada. Jardinópolis tornou uma localidade, uma cidade, mais por assim, porque nós fizemos um trabalho mostrando que a busca ativa, bem orientada, bem feita por pessoas que sabem o que é a hanseníase, ela pode mudar o perfil epidemiológico, né? Ou seja, os casos estão lá. Primeiramente, eu gostaria de dizer o seguinte: o Brasil e o mundo, nós estamos vindo com uma queda no número de hanseníase no mundo. E as pessoas, às vezes, estão comemorando muito isso, mas a minha preocupação, a queda desses números, elas não são correspondentes ao que a gente vê quando você busca ativamente o paciente, né? Então, quando você faz campanhas na comunidade, você acha os casos. Então, é um declínio que tem trabalhos mostrando que, às vezes, ele está 3, a realidade é 3, 5 vezes a mais do que o que está nos números oficiais, porque a hanseníase não está sendo diagnosticada. Então, como começou a história em Jardinópolis? Tudo começou com um aluno que veio fazer pós-graduação, que é o Dr. Fred Bernardes, que é o responsável diretamente pela vigilância sanitária relacionada à hanseníase em Jardinópolis, que ele veio para fazer plantões na cidade. E ele começou a ver casos de hanseníase na emergência que ele trabalhava. E isso não é o habitual, a hanseníase é da atenção básica. E a gente, ele ia dar plantão, me comunicava: professor, tem um caso de hanseníase aqui. Aí me falava, isso é hanseníase. Ou seja, nós procuramos o prefeito de Jardinópolis à época, a Secretaria de Saúde à época, e propusemos primeiro alertamos sobre o sinal, porque a atenção básica precisava ter um treinamento em hanseníase, e que a gente precisava fazer alguma atividade, porque os números, que eram baixíssimos na época, para você ter uma ideia, o primeiro semestre de 2015, a cidade tinha 0 casos identificados. No segundo semestre, só porque chegou um dermatologista, né, e que trabalha com hanseníase também, na emergência, a cidade chegou a fazer 19 casos, né? Então, isso foram números muito alarmantes, principalmente para o estado de São Paulo, que é dito não endêmico desde 2006, e isso nos assustou. Então, nós fomos atrás do prefeito, propusemos uma ação bem coordenada nos pontos mais críticos, assim, com maior número de casos, e a gente viu
só aumentar esse número a partir do momento que a gente começou a fazer o trabalho. Foi um trabalho que teve o apoio até da Organização Mundial da Saúde, né, né, com o nosso centro, que nós somos um centro de referência nacional em hanseníase, né, ligado ao HC, né, ao Hospital das Clínicas, e isso fez com que o número de casos aumentasse muito, muito acima do esperado para a nossa região. Mas ela foi um alerta importantíssimo para dizer que esses números na nossa região estão baixos, mas eles não significam a realidade. Então, se você faz campanha, faz uma busca ativa na comunidade, esses números aumentam pelo menos 30%, em Jardinópolis foi mais de 100% de aumento, né? Então, essa foi a grande lição desse trabalho de Jardinópolis, foi que quem procura acha. E para você procurar, você precisa saber o que tem que estar procurando. Então, a gente está trabalhando muitíssimo no sentido de levar treinamento. Os médicos precisam saber que a hanseníase ainda está aí e também a comunidade precisa ser informada sobre os sinais e sintomas da hanseníase para que ela procure o atendimento o mais rápido possível. Eu costumo dizer hoje, fazer o diagnóstico do paciente já com a mancha muito esclarecida, a lesão muito bem definida na pele, já estamos chegando tarde. A gente precisava chegar um pouquinho mais antes disso para que realmente o paciente não tenha, depois do tratamento, não tenha sequelas. É isso que a gente busca, porque teve sequela, falar que está curado é complicado. Ele deixou de transmitir, mas ele ainda vai ter um sinalizador da doença, que isso vai continuar, ele achando que a doença está ali para a vida toda, e é isso que a gente não quer. Professor Marco, sendo entrevistado aqui hoje no Conexões Ribeirão, sobre a questão da hanseníase. Professor, a questão das notificações, né, pelo sistema de saúde, se a gente puder falar de Ribeirão Preto, está sendo assim eficiente, está correspondendo às expectativas, como é que é? Então, em relação à notificação, o Brasil é o país, ele tem o SINAM, que é o Serviço de Notificação de Agravos, que funciona muito bem. A notificação não é o problema, o nosso problema está antes disso. É o colega médico enxergar, né, e ver a possibilidade de ser hanseníase e fazer o diagnóstico, né? Então, a hanseníase está subnotificada? Não, a hanseníase está subdiagnosticada. Porque quando eu diagnostico e não notifico, aí ela estaria subnotificada. Mas em Ribeirão Preto, por exemplo, nós nunca fomos uma cidade, praticamente tivemos poucos períodos que a gente teve menos de um caso para 10 mil, que é a taxa que se diz que aquela região não é mais endêmica para a hanseníase, não é mais um problema de saúde pública. E Ribeirão sempre está 1 e pouco, igual o Brasil, 1,3, Ribeirão está com 1,78, se eu não me engano, mas Ribeirão, a partir do ano passado, a Secretaria Municipal de Saúde, sabendo da experiência que a gente viveu em Jardinópolis, nós nos unimos para fazer uma ação nesse sentido e nós começamos a levar treinamento por meio de um questionário para os agentes comunitários de saúde, para as equipes médicas de saúde, e esse questionário leva um monte de sintomas e sinais que a gente pergunta relacionados à hanseníase, porque aí a gente aproveita o ACS, passando nas visitas domiciliares, ele já leva informação sobre a hanseníase, né, educação em saúde. E isso está sendo muito bom. O ano passado, isso repercutiu em aumento assim, de 30% do número que a cidade vinha fazendo, só com o início dessas ações. E olha que a gente só começou efetivamente a trabalhar de julho em diante de 2018. Né? E esse ano, em 2019, nós começamos cedo com a Secretaria Municipal de Saúde, que eu agradeço muito a parceria, né? Que nós começamos a treinar mais ainda. Quase toda a zona oeste e a zona norte da cidade já estão com as equipes, pelo menos, sensibilizadas para a hanseníase, e os casos agora, que antes eram centralizados, né, aqui no centro de referência central da prefeitura, aqui perto da rodoviária, mas hoje as unidades básicas de saúde já estão fazendo as suas notificações, os casos estão sendo reconhecidos e eles estão sendo tratados lá, de forma que ele não precisa andar tanto para chegar para o diagnóstico e muito menos para o tratamento, que é um tratamento de 6, 12 meses.
esse tratamento sendo feito nas unidades perto da casa dos pacientes, isso é o que a gente quer. E a doutora Helena Lugão, que trabalha na vigilância sanitária de Ribeirão Preto, faz um apoio, um matriciamento a todas essas equipes coordenadas, né, com a nossa supervisão também. Então, isso a gente tem ficado bastante feliz nesse sentido, é uma conquista para Ribeirão. Nós já estamos com quase 60% dos números que fizemos o ano todo até julho desse ano, ou seja, vai aumentar, impactar as nossas ações de informação nos números também em Ribeirão Preto. Muito interessante. Professor Marco, para encerrar, deixa uma mensagem para a gente aí a respeito da hanseníase e da visão que a sociedade deve ter a respeito dela. Bem, a sociedade ela tem que estar atenta aos sintomas, né? Então, é essa perda de sensibilidade localizada, às vezes o encostar na panela, viu que queimou, mas ele não sentiu dor, né? Então, isso são sinais atentos, né? Dormências em um lugar muito definido no corpo, né? Nas mãos, nos pés, formigamentos, câimbras, são sintomas importantes que a pessoa tem que pensar que pode ser hanseníase, procurar ajuda e tratar. Em relação à questão a esse medo, isso é apenas resultado da nossa ignorância. Eu acho que hoje a doença tem cura, é tratável, o tratamento é gratuito, ela precisa ser reconhecida cada vez mais cedo para que, se realmente for hanseníase, a sequela não chegue e não marque essa pessoa para o resto da vida. É só mesmo, eu sempre falo, né? Só o conceito destrói o preconceito. Então, é buscar informação, buscar ajuda, diagnosticar rápido, tratar rápido e viver bem, sempre. Muito bom. Professor Marco, foi excelente a nossa conversa aqui, né? Eu acho que é uma forma do Conexões estar contribuindo, divulgando, compartilhando esses conhecimentos, né? Como você bem terminou, conhecimento, conceito, é isso mesmo que eu preciso, preconceito nunca, né? Eu agradeço muito sua vinda, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Laís, pela hospitalidade, pela gentileza e parabenizar aí pelo seu programa. Obrigado. Muito obrigado, né? E terminamos aqui então mais um Conexões essa semana, convidando a todos e todas para estar com a gente aqui, né, na multiplataforma Tati, na semana que vem, com mais um programa, com mais uma grande entrevista. Até lá!